Bem, muito boa noite. Relativamente, eu estou aqui unicamente para questionar o porquê do jornalismo não se ter questionado. De ontem, o Primeiro-Ministro ter feito aqui o anúncio das novas medidas do governo para a habitação, onde apresentam um conjunto de medidas que efetivamente visam reformular o mercado de arrendamento, o mercado da habitação, e hoje apareceu então em Addis Abeba a falar da CPLP, a falar das migrações. Eu vou-vos a ler aqui alguns trechos de algumas passagens que o Primeiro-Ministro efetivamente disse e de afirmações que fez. E eu não vi o jornalismo questionar do porquê de marcar as medidas da habitação e de como iria proceder a nova reforma que vai fazer na habitação, ter marcado essa conferência de imprensa de anúncio dessas novas medidas um dia antes de partir para Addis Abeba. E nenhum jornalista achou isto estranho, ou sequer questionou, ou sequer nas entrelinhas leu o que o Primeiro-Ministro pretende dizer. Vamos aqui só aqui algumas... ler aqui algumas passagens rapidamente, eu vou depois ir proceder a um comentário mais alargado sobre aquilo que penso, mas vamos aqui dar aqui conhecer algumas coisas. O Primeiro-Ministro português António Costa fez este sábado um balanço positivo do acordo de mobilidade dentro da comunidade de países de língua portuguesa e salientou que a maioria dos pedidos de vistos foram atendidos. Desde que entrou plenamente o acordo em vigor, cerca de 70% dos vistos pedidos estão a ser concedidos. A morosidade da burocracia tem vindo a reduzir-se, disse o socialista à agência Lusa em Addis Abeba, onde participa como convidado. Confrontado com as críticas aos problemas no acesso aos vistos por parte de muitos cidadãos nacionais da CPLP, António Costa explicou que o acordo visa reduzir muito essa burocracia. Pronto. Caso não saibam, o PS está prestes a terminar com vistos de trabalho, os vistos turísticos também já terminaram, ou penso que estarão para terminar, portanto a burocracia, se existia, irá sair por completo. Afirmando que este era um objetivo desde que é Primeiro-Ministro. O governante defendeu que era necessário completar o pilar político e o pilar económico da CPLP, com um pilar de cidadania que tivesse a ver com a vida de todos. Neste momento, todos os países da CPLP já depositaram um acordo na sede da CPLP. Nós próprios já adaptamos a nossa lei de imigração a esse acordo de mobilidade e os primeiros números que vamos tendo da aplicação demonstram como efetivamente conseguimos construir canais de imigração e de circulação. Afirmou, recordando que esta solução não visa apenas quem procura trabalho em Portugal. Muitas vezes as viagens são para visitar familiares, para consultas médicas ou para uma intervenção na área da saúde, para estudar ou para investir. Exemplificou. Salientando que se está a conseguir criar essa dinâmica de circulação dentro do espaço da CPLP. Pronto, o acordo assinado, salvo erro, ano passado, visava mesmo isso, incentivar a circulação dentro dos países da CPLP. Relativamente a todos os cidadãos da CPLP que se decidam instalar e residir em Portugal, aquilo que nós decidimos generalizar a todos foi a boa experiência que pusemos em prática em situação de emergência concreta, extraordinária, para os refugiados oriundos da Ucrânia. A regra para todos os nacionais da CPLP que residam em Portugal, explicou António Costa, que elogiou a opinião pública portuguesa por não se deixar cair em discursos xenófobos ou anti-imigração. Acho que em Portugal este tipo de discurso nunca teve espaço e não tem espaço, em particular relativamente aos cidadãos oriundos da CPLP, declarou, sublinhando que esses cidadãos beneficiam logo da melhor ponte de entendimento a mesma língua. Além disso, indicou que dentro da CPLP há uma cultura de informação comum que une os vários países da organização. António Costa sublinhou que isso não acontece em mais nenhuma outra comunidade e é insubstituível, porque vence muitas das dificuldades de integração que habitualmente existem. Apesar disso, no seu entender, é evidente que Portugal tem que fazer um esforço para continuar a melhorar as condições de acolhimento. Pronto, eu não vou continuar. Acho que isto está bastante claro, as condições de acolhimento. Eu vou aqui a referir agora, mudar aqui para a parte das medidas de habitação que António Costa irá trazer, e vou-vos ler só aqui isto. Subarrendamento de casas de privados e pagamento de rendas em atraso.
Deixa eu ver se é efetivamente este. Exato. Uma das propostas para aumentar o número de casas no mercado de arrendamento é o Estado arrendar as casas disponíveis de proprietários privados a preços de mercado, por um prazo de 5 anos, desde que as possa subarrendar. O subarrendamento será feito pelo valor correspondente a 35% da taxa de esforço do inquilino, sendo que este será escolhido através de um sorteio que irá privilegiar grupos mais vulneráveis, como jovens, famílias monoparentais e famílias com quebras de rendimento, segundo a Ministra da Habitação. E eu aquilo que gostaria de saber é se muitas destas casas destas medidas de habitação que o Primeiro-Ministro irá apresentar, se na realidade não se destinam precisamente às pessoas da CPLP. E se ele não as irá utilizar, e se, eles se essas habitações não serão utilizadas também para acolher refugiados, acolher pessoas que neste momento estão a viver na rua, que muitas vezes vêm para Portugal iludidas com o mundo de trabalho que depois não se concretiza, que vêm muitas vezes iludidas por o país não ter vistos de trabalho, não ter vistos turísticos, de um país fácil onde se chega e onde se pode procurar emprego, e depois na realidade verificam que não é assim, e acabam por não conseguir regressar às suas casas porque não têm dinheiro para conseguir um avião de regresso às suas casas. Depois ficam a dormir nas ruas, como acontece, por exemplo, com os timorenses. Eu aquilo que eu gostaria de perguntar é se este apoio que vai dar às novas medidas de habitação do governo para a habitação, se na realidade não são casas para alojar estas pessoas. E, portanto, os jornalistas não fizeram estas perguntas. Não perguntaram ao primeiro-ministro o que é que ele entende por grupos vulneráveis e se isto vai ser mesmo em questão de sorteio, como diz aqui, como está aqui escrito. Que sorteio será este? E quais são os grupos vulneráveis? E esses grupos vulneráveis podem envolver pessoas que vieram vítimas de tráfico para cá trabalhar, de redes de tráfico e que foram enganadas e que ficam sem os seus salários e que têm que dar a parte do salário ou a totalidade do salário a estes traficantes de pessoas. Essas são as pessoas vulneráveis e as habitações também são para essas pessoas? Esta pergunta não foi feita e tem que ser feita. Estas casas vão ser utilizadas para as pessoas da CPLP que vêm, como diz o Primeiro-Ministro, que vêm muitas vezes cá por consultas médicas ou para uma intervenção na área de saúde, para estudar ou para investir. As casas também são para estas pessoas. Esta pergunta não foi feita. É que, por uma coincidência terrível, o Primeiro-Ministro anuncia as medidas para a habitação um dia antes de ir para Addis Abeba, onde vai falar de imigração. Não é? E o jornalismo português acha que o Primeiro-Ministro vai fazer umas casas e vai construir umas casas para a classe média, para as pessoas que estão à procura da primeira habitação e têm dificuldades e não conseguem pagar a primeira habitação. E, portanto, acha que é para esses. Ou muito me engano, ou não é só para esses, é também para estas pessoas da mobilidade da CPLP, é também para os migrantes que estão a dormir nas ruas e são enganados por redes de tráfico, e estas perguntas não foram feitas. E, portanto, há aqui coisas duvidosas e sujeitas a segundas e terceiras leituras que eu não vejo esclarecido relativamente, nem vi o jornalismo preocupado em fazer essas perguntas. Que grupos vulneráveis são esses? Vão ser mesmo a sorteio? Ou o governo também irá pegar em casas e atribuí-las a migrantes vítimas de redes de tráfico que vivem em 10 e 14 pessoas numa casa? Vai alojar essas pessoas acordando com elas uma renda segundo as suas possibilidades de pagar? Vai disponibilizar essas casas às pessoas da CPLP que vêm cá e que procuram investir, aos jovens que vêm estudar? Os estudantes universitários que vêm estudar para as universidades portuguesas da CPLP, o governo vai oferecer casas? O jornalismo não fez nada, não fez pergunta nenhuma destas perguntas, não é? O primeiro-ministro claramente nas entrelinhas está a mandar uma mensagem. Escolhe precisamente o dia anterior de ir para Addis Abeba, onde vai falar questões de imigração, e onde fala da CPLP e do acordo da CPLP de mobilidade que nós assinamos. E o jornalismo anda a apanhar papéis. Sendo assim, eu deixo aqui estas perguntas. Eu certamente depois irei mais tarde voltar a este tema com mais desenvolvimentos e
também com mais substância para vos apresentar, mas acho esta questão interessante e não vi ninguém a fazer estas perguntas. Bem, sendo assim, muito obrigado então, a continuação do mundo.